Essa é a pergunta que eu faço para você agora. As dívidas que podem ser financiadas, já sabemos. Quais são as que não podem ser financiadas pelo programa? Bom, as primeiras dívidas são as dívidas que têm uma garantia real. O que é uma garantia real? É, por exemplo, quando você compra um carro, o carro é a garantia. Que quando você não paga as parcelas, o banco toma o carro, né? Financiamento imobiliário. Por quê? Porque também o imóvel é a garantia do financiamento. Então, todas aquelas dívidas que você tem com o banco e dentro dessa garantia há alguma coisa que cubra o banco, caso você não pague, o banco possa tomar, vamos botar assim entre aspas, pegar para ele, então essas dívidas não vão entrar. O crédito rural, infelizmente, não vai entrar. Então, crédito rural é aquelas pessoas que pegaram, principalmente, empréstimos junto ao BNDES para fazer coisas na agricultura, né? Como plantio, verbas, essas questões todas de maquinário, não vão poder entrar, até porque são créditos que, por natureza, já têm um valor de juros e de carência muito baixo, né? Um crédito rural, por exemplo, eu já vi crédito rural com juros bem baixos, porque é um programa mesmo. E, como eu já disse, o financiamento imobiliário, porque financiamento imobiliário existe alguns tipos de financiamento, né? Mas o governo já falou que o financiamento imobiliário, independente do tipo, não vai entrar, não desenrola. Tá certo, então, Isabela. Certo. Qual o máximo de parcelas que podem ser feitas? Depende de cada caso. E a questão dos juros também, como é que fica? Bom, aí depende da faixa que a pessoa entra, né? Na primeira faixa, que como todo mundo diz, vai ser a dívida de até R$ 5.000 e rendas mensal de até 2 salários mínimos. Ou seja, uns R$ 2.600, mais ou mais, né? Um pouco acima de 2.600, quem ganha. E as formas de pagamento, como você falou, vai ser à vista, pode ser à vista, no boleto ou no Pix, dividido em até 60 parcelas e juros de 1,99% ao mês, que é um juros, para a realidade brasileira, é bem baixa. Bem baixa. Mas cumpre também ressaltar quem vai ficar nessa faixa 1, e vai existir, o governo deu uma garantia aos bancos que caso a pessoa não pague, faça uma renegociação e ela não pague, quem vai arcar com essa bucha, vamos botar assim, vai ser o governo. Vai pagar com um fundo garantidor, com as reservas do Estado. Então, gente, aí é uma questão mesmo que eu peso assim, para a própria população. Pensem realmente, se você for fazer, faça e pague. Porque uma pessoa sem pagar, ok, mas imagine várias pessoas que pegam isso, não paga, quer dizer, aí o governo tem que arcar com todos esses milhões de dívidas, então pode piorar a situação do país. Por isso que eu falo, a pessoa tem que ter muita noção do que ela está fazendo. Não é só porque o governo está facilitando sua vida que você pode ser irresponsável, fazer e deixar para lá. As pessoas têm que ter ser responsáveis. Será que isso vai acontecer muito? Oxi! Demais, né? Eu não tenho nem dúvida. Isso aí pode criar uma bola, porque, por exemplo, aí já um pouco fugindo mais que tem a ver, o problema do FIES mesmo. FIES ele auto se banca, né? Era para as pessoas que se formaram pagarem as matrículas, pagarem o FIES para bancar os próximos. O que aconteceu com o FIES foi justamente isso. Além da questão estrutural do próprio país, né, que realmente está difícil ter emprego, tem muitas pessoas que realmente não querem pagar o FIES, né? Simplesmente deixar lá, falar, é uma dívida, tô nem aí, depois junta, e isso acaba prejudicando os próximos. Então, aí eu já creio, já na questão mesmo da pessoa ter uma consciência social do que ela está fazendo, né? Que é um pouco difícil. Em relação à faixa 1, sabemos que a faixa 2 também, segundo o governo, já poderão ser realizadas já a partir do dia 17, no caso já passou. A pessoa terá até 12 meses para cumprir. Se nesse período não cumprir com as obrigações, o que acontece? O nome volta a ficar negativado? Como será? Bom, até então eu não vi o governo falando nada para as pessoas como vão ficar. O que saiu é o banco, porque assim, está na fase, né, dos bancos fazerem um credenciamento, toda essa fase de tudo. Inclusive já saiu como está sendo na Caixa, por exemplo. Mas na faixa 1, o governo falou que tem disponível 20 bilhões para caso as pessoas não cumprirem com as obrigações, o governo cobrir no lugar.
né? Que é muito complicado. Quem ficar na faixa 2, né, que são as rendas maiores, dívidas até 5 mil reais, que não tem que também não tem a garantia, o governo falou que não vai cobrir. Quem está na faixa 2, o governo não vai cobrir nada. A pessoa vai ficar com o pepino dela. No caso, se a pessoa deve 5 mil reais, por aí... dívidas acima de 5 mil, que é da faixa 2, que também tem a questão da renda, né? A faixa 2 tem a questão da própria renda. Não, que, se eu não me engano, são pessoas que ganham até 20 mil reais. Tem todo um trâmite também na faixa 2. A faixa 2, o governo não vai bancar. Porque o governo na faixa 1 está servindo como fiador. Isso. Você lembra das conversas passadas que a gente falou justamente como funciona o fiador de uma casa? Se a pessoa, você não pagar um aluguel, a pessoa vai lá, tem o direito de reclamar. O governo está entrando com essas pessoas como fiadores, né, da faixa 1. Sobre os impostos por operações, impostos sobre operações financeiras, o IOF. A pergunta que eu faço para você, haverá cobrança de IOF nas operações do Desenrola Brasil? Aparentemente estão isentas, né? Como diz, está sendo noticiado, o que vai ser isento, essa parte do IOF. Porque o que é o IOF? É como se fosse um tributo, uma taxa assim, que paga sobre operações, né? O IOF é bancado sobre operações. Então, toda vez que você compra alguma coisa com cartão internacional, faz alguma operação monetária, depender, você paga o IOF. Como é o próprio governo que está falando isso, provavelmente vai ser isento. Mas estamos lembrando que uma pessoa tem que ir lá, eu aconselho as pessoas a irem lá, fazerem suas próprias pesquisas e tirar dúvida. Porque, por exemplo, a questão mesmo dos R$100, né? Eu já vi sendo vinculado na mídia que vai ter a isenção 100%, ou seja, a pessoa, além de ter um nome limpo, não precisa pagar os R$100, como eu também já vi gente falando que não, só vai limpar o nome, mas a pessoa vai continuar com a dívida. Né? Então, é bom as pessoas, antes de fazer qualquer coisa, sente, converse, veja se o seu banco está realmente cadastrado e faça as projeções de cálculo. Né? Você sempre compare qual é o valor dos juros da sua dívida agora, faça o cálculo para ver se os novos juros vai te beneficiar, provavelmente sim, e a questão que você possa arcar com essas parcelas. Certo, eu me recordo da última conversa que, caso o banco não esteja cadastrado, pode transferir para outro. Isso. Né? Então, acontece isso, como é que faz? Normalmente, a não ser que eles coloquem o empecilho, mas provavelmente não faz, né? Estão na fase ainda de cadastramento dos bancos. Como você faz isso? Você vai primeiro no banco, por exemplo, da sua região, você fala que você tem uma dívida. Na verdade, quando você for, você já vá com um extrato da sua dívida. Esse extrato da sua dívida, você pede diretamente no banco que você tem a dívida. Ah, mas meu banco não é um banco físico, por exemplo, como Caixa, é um Inter, é bancos digitais. Esse é um direito seu, entendeu? O extrato da sua dívida é um direito seu. Você pode pedir via os telefones, via e-mail, porque é o extrato. O extrato vai ter qual é a sua dívida total, qual é o valor das suas parcelas, qual é a taxa de juros mensais e anuais que você paga. Essas são informações básicas e o tempo de pagamento.